Aleluia. Saúdos a todos com a paz do Senhor. Que Deus em Cristo possa confortar o coração de cada um dos irmãos. E muito feliz de novo de estar fazendo isso que eu mais gosto de fazer, que é falando do amor de Deus, né? Na simplicidade do Senhor Jesus, né? Porque o Evangelho, ele é simples, ele é como o seu maior pregador veio aqui e, e nos presenteou com o seu reino, para todos aqueles que o aceitam como seu único e suficiente Salvador. E ao aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você dá a ele uma condição de quê? De fidelidade, porque na aceitação de Cristo como seu Senhor, há um pacto, há um acordo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E cabe a nós, né? Cumprir a nossa parte, porque aquilo que nós não poderíamos fazer, o nosso Senhor Jesus, ele já fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês novamente, irmãos, que eu estou muito feliz de estar gravando novamente um vídeo aí para vocês. E para não ser muito longo, gostaria de abrir a Bíblia em Mateus. E como eu sempre digo, que vocês possam também meditar, comparar, por que não, né? Comparar a palavra de Deus, o que está sendo pregado pelo irmão Nibervan, se está de acordo com a Bíblia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós que somos cristãos, nós temos que se alimentar da palavra de Deus e pedir a Deus discernimento da sua vontade e da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu gostaria... Então, amados irmãos, eu dei um pause aqui no vídeo porque o Benjamin é uma benção, meu filho. E para não ficar muito ruído para os irmãos conseguirem ouvir direito a mensagem do Senhor Deus. Então, irmãos, a mensagem se encontra em Mateus 26, louvado seja o nome do Senhor Jesus, versículo 36 adiante. Diz assim: Jesus no Getsemane, né? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eram 12 discípulos, mas o Senhor, mais aqui na frente vamos ver, que ele chamou os 12, né, ao pé do monte, mas mais à frente, para com ele chamou apenas 3. E ele disse assim, ó, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o 38 diz: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Mesmo nós tendo uma boa amizade com alguém, irmãos, muitas das vezes, essa pessoa estando triste, ou estando muito alegre, ou estando a fazer planos em sua vida, nós, como seus amigos, nós não percebemos. Mas como Deus, o nosso Jesus, tinha, além desses 12, né? Desses 12, ele tinha 3 que ele era mais íntimo, né? Que Deus tinha uma obra mais, como é que se posso dizer, mais arregada com eles, né? Deus tinha uma intimidade maior, Jesus tinha uma intimidade maior com eles. E aí eles falam abertamente. Versículo 38 ele diz, 37 ele diz, Pedro, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se muito e a angustiar-se, né? Jesus sabia o que ele ia passar, né? Louvado seja o nome de Senhor Jesus. E o 38 diz, então disse-lhe, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus, como homem, ele partilhou desse sentimento, né? Porque o que ele ia passar por mim e por você,
Era algo muito grande para um ser humano, né? Que é morrer em prol e em justiça em prol dos pecadores, né? Se não fosse a morte de Jesus, né? Nele, no nome dele, nós não poderíamos dizer que somos salvos, que somos libertos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, versículo 39, indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O próprio Jesus nos mostra aqui que o seu lado carnal, né, se atribulou. O seu lado carnal sentiu o peso de pagar um tão alto preço por todos os pecadores, né, da terra e que querem aceitar ele como único e suficiente Salvador e querem deixar esse mundão aí de lado e viver para ele, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim o 39, e voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos e disse, Pedro, então nenhuma hora pudestes vigiar comigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, eu vejo, quando Jesus diz, nenhuma hora pode vigiar comigo, quer dizer, que mesmo Jesus, contando ali com os seus discípulos mais íntimos ali, quando ele se voltou, eles estavam ali cansados, né? Eu creio, por revelação divina, que tem provas que mesmo você, talvez por nossas fraquezas, dividimos ou nos partilhamos dos nossos problemas ou de qualquer outra situação com irmãos mais chegados a nós, aqui mostra que Jesus estava preparado. E muitas vezes nós estamos preparados e capacitados para ter uma oração, né? Para ter uma comunhão, uma comunicação diretamente com Deus. E claro que é muito bom as orações dos irmãos para a vida da gente. Mas aqui, irmãos, nos mostra que o próprio Deus queria ouvir de Jesus o que ele, como filho, tinha para falar com ele, né? E o versículo 41 diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele fortalecia o seu espírito em oração. Porque, irmãos, muitas das vezes é pregado por aí, a gente ouve e não é. Querem fazer do homem super-herói. Querem fazer do homem como se ele conseguisse, através das suas forças, né, atingir o impossível, algo impossível. O impossível é para Deus, irmãos. Seja para se libertar de vícios, seja para pedir a Deus em oração que Deus nos use e que use de pessoas para libertar os nossos familiares. Isto é para Deus. Nós somos falhos, fracos, né? E Jesus, como homem, ele nos mostra a dependência dele em Deus, em oração, em consagração, em jejum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é o exemplo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele, sendo Deus, né, não veio, deixou o seu trono lá do céu e veio aqui padecer as nossas dores, as nossas culpas. Por que Deus fez isso? Porque ele quis sentir de verdade o que um ser humano sente a tribulação, né? Em muitos problemas para resolver e muitas das vezes sem saída, né? Para o homem. Mas aí o próprio Jesus nos ensina para insistirmos em oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o 42 diz assim, e indo segunda vez orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E aqui eu creio, irmãos, que Jesus está pedindo força. Porque ele mesmo falou que o Pai lhe ouvia porque ele fazia tudo o que lhe agradava, né? Então, Jesus, ele se doou. Ele fazia as coisas para Deus por amor. Ele sempre foi o exemplo. Ele é o nosso foco.
Ele é a nossa força, Ele é a nossa direção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta mesma noite aqui, Ele foi 2 vezes orar. Quer dizer, Jesus mostra que nós temos que insistir. Eu sei que muitas das vezes os problemas têm tirado nossa fé, temos ficado atribulados, não temos sentido vontade de orar. Mas, irmão, mesmo na luta, mesmo na dor, muitas das vezes, mesmo sem sentir a presença do Senhor, nós temos que buscá-lo. Nós temos que orar, pedir sua misericórdia, sua compaixão e principalmente sua força, para que nós possamos fazer assim que nem Jesus. Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Muitas das vezes, é da vontade de Deus que nós passamos por essa prova, para engrandecer o seu nome, para aumentar nossa fé. E quem sabe, irmão, creio eu, enraizar nossa fé em Cristo. Talvez a nossa fé superficial, talvez a nossa vida estava muito fácil. E seguir a Jesus e Ele ser o nosso Senhor, irmãos, a vida não é só flores. Muitas das vezes a gente se acha sozinho. Mas Jesus disse que ia mandar o Consolador. E é Ele, o próprio Espírito Santo de Deus, que nos ajuda em oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E 43 diz assim: voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então Jesus, ele não foi só uma, ele não foi só 2, ele foi 3 vezes. Jesus se preparou. Nós temos que se preparar, irmãos. E que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 45 diz assim: então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora. Meu querido, a vida do cristão, principalmente, ela não é só de altos e nem só de baixos. Há tempo, e Eclesiastes diz que há tempo para tudo e para todas as coisas. Então, meu querido, que você possa confiar no Senhor Jesus, que você possa, meu querido, saber que vai chegar a minha e a tua hora de nós cantarmos a vitória, seja na libertação dos nossos familiares, seja na cura, na libertação de nós com alguma falha, nossos vícios, né? Que nós possamos nos fortalecer e pedir a Deus que tire todo vício, todo mal, tudo aquilo que nós fazemos que não agrada ao nosso Senhor, e que nós possamos ser felizes, irmãos, e crer que no tempo dele, ele vai nos responder. Irmãos, eu gostaria que vocês compartilhassem essa mensagem. Que Deus em Cristo vos abençoe e fale mais ao coração dos irmãos. Eu espero que os irmãos compartilhem com quem os irmãos gostam, né? Por quem está passando por alguma luta, ou para seus familiares que vocês amam. Que esta palavra aqui, creio eu, que não só serve para mim, mas serve para cada um dos irmãos e para aquele que os irmãos amam. Que Deus em Cristo vos abençoe. E eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém, irmão Benjamin? Amém. Amém.